E aí, pessoal? Bom, a gente viu, né, que está mostrando essa mensagem de erro no terminal, na parte de baixo, mas seria interessante se a gente visualizasse esses informativos, esses erros lá na tela, né? É importante que o usuário veja essas informações lá na tela. Então, como é que a gente pode fazer isso? Isso aqui não é um fluxo para ser no fluxo normal, né? Isso é uma exceção. Isso é uma exceção do fluxo. Então, a exceção é um erro que pode ser de validação, de negócio, ou até mesmo da aplicação enquanto o programa está rodando. Então, isso aqui é uma interrupção, ou seja, ele não vai prosseguir com o cadastro, não. Chegou aqui, ele já interrompe, né? Ele vai quebrar o fluxo normal. Então, isso a gente chama de exceção. Só que essa exceção, né, esse comportamento, ele está acontecendo aqui na camada de service. E as outras camadas não têm acesso. Então, da camada de service, ela tem que enviar isso para a camada de controle. E a camada de controle tem que mandar para a tela. Então, esse fluxo de exceções eles têm que transitar entre as camadas. Então, na aula de hoje, a gente vai ver como lançar essas exceções e como mostrar isso em tela. Então, aqui, ao invés de mostrar esse mensagem no terminal, o que é que eu quero? Eu quero lançar uma nova exceção com essa mensagem, né, de descrição não pode ser vazia. Como é que eu faço isso? Então, lançar, a gente pode escrever do inglês, né? Throw com W, beleza, lançar uma nova, então new de nova, exceção, então exceção a gente vai colocar com E maiúsculo, que é uma classe, X exception, pronto, abre parênteses, abre aspas, fecha aqui com ponto e vírgula e coloca essa mensagem. Pronto. Então a gente está lançando uma nova exceção com esse texto. E aí está dando erro. Ele falou que assim, olha, você tem que adicionar esse lançamento, né, dessa cláusula. Então eu vou clicar aqui e ele já adicionou. Então está dizendo que esse método cadastrar ele pode lançar uma exceção. Então automaticamente ele já coloca essa anotação. Então quem chamar esse método já esteja ciente que ele pode lançar essa exceção, tá? É isso aqui que significa. Pronto, vou apagar isso aqui. E aí vou repetir a mesma coisa para cá. Ao invés de fazer um system, né? Então vai lançar uma nova exceção com esse conteúdo. E aqui, cadastrando na base de dados, é uma exceção? Não. Isso aqui é o fluxo normal. Então, isso aqui vai acontecer porque daqui ele vai continuar o fluxo, tá bom? Então, já alteramos aqui nossa classe service. Vamos ver agora, então, a exceção já está sendo lançada no service. Agora a gente tem que receber essa exceção na classe de controller. Então, clico aqui na classe de controller. Vou descer aqui embaixo. E aqui já está dizendo o erro. Ó. Que erro é esse? Que antes não tinha. Olha, você tem que adicionar a cláusula, né, para esse método também lançar uma exceção. Por quê? Esse aqui pode ser que lance uma exceção. E o que vai acontecer? Se esse aqui lançar uma exceção, esse aqui obrigatoriamente também pode lançar uma exceção, né? Porque esse aqui lançar uma exceção, aqui também vai lançar uma exceção. Então, clico aqui e nessa primeira opção, tá? E pronto. Então, se o service lançar uma exceção, o cadastrar do controller também vai, também vai lançar essa exceção. Então, pronto, sumiu o erro que estava aqui. E agora, na tela de categoria,
Quando eu chamar, né, essa opção de cadastrar, ela agora pode acontecer uma exceção. Então, aqui sim eu quero tratar essa exceção. Então, o que é o tratar essa exceção? É justamente eu preencho esses campos e aí eu vou tentar cadastrar. Vou tentar cadastrar. Mas, se ocorrer alguma exceção, o que é que eu vou fazer? Então, para isso, como isso aqui pode lançar uma exceção, a gente tem que tratar. Porque pode ser que dê certo, né? Pode ser que aqui dê tudo certo, mas pode ser que não. Então, a aplicação ela vai tentar executar isso. Se der tudo certo, continua o fluxo. Se acontecer alguma exceção, a gente vai mostrar em tela. Então, para isso, a gente utiliza, ao invés de tentar, né, a gente vai colocar try. Então, vou tentar, abre, vou tentar fazer isso aqui e vou fechar a chave aqui. Então, o que é que eu estou dizendo? Olha, eu estou tentando executar esse código. Mas se der um erro, né, se der uma exceção, aí aqui eu vou escrever o catch. Catch. Se der alguma exceção, abre parênteses aqui, ele vai receber essa exceção, tá? Automaticamente. Exception. E aí eu vou colocar uma nossa variável, vou colocar e, por exemplo. Vou abrir e fechar chaves. Então, o que é que isso aqui está fazendo, pessoal? Vou tentar executar isso. Se acontecer, segue o baile. Se der certo, depois de executar isso, se der certo, eu vou mostrar essa mensagem aqui, ó. Categoria cadastrada com sucesso. Então, vou mostrar isso aqui. Então, tento fazer isso, se der certo, segue o fluxo. Agora, se aqui acontecer algum problema, vai cair aqui nesse catch. E o que é que eu quero mostrar? Aqui está mostrando uma mensagem de diálogo, certo? Eu também posso mostrar também uma mensagem de diálogo. Só que agora, qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo, né? Então, o conteúdo a gente não sabe. Porque aqui no cadastrar e do serve cadastrar, pode ser que ele retorne esse erro ou pode ser que ele retorne esse outro erro. Então, como é que a gente captura a mensagem de uma exceção? A mensagem de um erro, que a gente não sabe qual é o erro, né? Então, aqui pode ser que tenha dado vários erros. Eu não posso colocar só erro. Só erro. Não. Eu tenho que mostrar qual é a mensagem do erro. Então, lembra que esse E aqui, ele representa esse objeto aqui. Então, toda vez que eu colocar o E, ele vai representar um desses dois objetos. Então, ao invés de colocar erro aqui, eu coloco E. Pronto, eu vou mostrar o E? Não, eu quero mostrar essa mensagem aqui. Então, get message. Pronto. Prontinho. Então, ele vai tentar cadastrar. Se der certo, vai aparecer categoria cadastrada com sucesso. Então, o que é para dar certo? Ele não pode ter a descrição nula e o tipo tem que ser 1 e 2. Né? Então, eu vou rodar aqui a aplicação. Vou clicar em nova. Vou colocar uma descrição qualquer. Né? Academia. Vai ser uma despesa. Aqui está tudo certo, né? O fluxo normal. Ó, categoria cadastrada com sucesso. Agora, se eu não passar nada, passei nada, vou clicar em salvar. Já apareceu, ó. A descrição não pode ser vazia. Ah, então já funcionou. Eu só não gostei que ficou esse izinho aqui, né? E aqui o nome mensagem. Seria melhor se aparecesse um ícone de erro e aqui em cima tivesse um título de erro, né? Então se eu colocar alguma coisa aqui, ó, salvar, categoria cadastrada com sucesso, mas se eu não colocar nada e clicar em salvar, aparece a mensagem de erro, a descrição não pode ser vazia. Mas eu queria mudar esse ícone, queria mudar esse título.
Então, como é que eu posso fazer isso? Vou aqui na minha tela, né? Tenta cadastrar. Se der algum erro, vai exibir essa mensagem. E aí, pessoal, se eu colocar aqui mais outros parâmetros, né? Eu passo aqui onde vai ser a tela, qual é a mensagem, qual é o título. Então, o título que vai aparecer lá é erro. Pronto. E aí, além de aparecer erro, qual é o ícone? Aí eu coloco aqui vírgula e eu vou dizer o ícone. Então, dentro dessa JOption Pane, tem alguns ícones. Aí eu posso colocar ponto, ó, information message, e aí eu tenho algumas opções, né, de erro message, play message, question message. Então aqui, tudo que tiver o message no final, pessoal, são os ícones. Então aqui é um ponto de interrogação, né, aqui é o que é o de exclamação, e esse que eu quero esse aqui, eu quero esse erro message. Pronto. Então agora, se acontecer um erro, cair alguma coisa no cat, vai aparecer a mensagem que eu defini aqui na camada de serviço, vai aparecer o título erro e vai aparecer o ícone de erro message. Vamos rodar. Nova. Vou clicar em salvar. Ó, apareceu aqui já o título erro e o ícone aqui de erro. Se eu preencher aqui com alguns dados, já apareceu o títulozinho de i. Então, fizemos aqui o controle de exceção da nossa aplicação. Agora, se acontecer algum erro no service, eu lanço uma exceção e aí o controle recebe essa exceção e passa adiante. E aí a minha tela ela vai tentar acionar aquele método. Se der certo, aparece, executa os códigos que tem abaixo. Se não, se der algum erro, ele lança essa exceção. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.